Olá, amigos da internet, irmãos de Ideal Espírita. Mais uma vez aqui estamos reunidos, coração e para coração, para que possamos refletir juntos sobre a mensagem de Jesus, a fim de que nós possamos, nesses momentos que atravessamos difíceis, é verdade, mas necessários, cada dia mais compreendermos quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. E esse momento é um momento de reflexão propícia para isso. Nossos companheiros já estão chegando, pouco a pouco. Enquanto vão se acomodando, vamos falar um pouco da mensagem que Emmanuel nos traz. Em mais este Gotas de Esperança, estamos comentando o livro Pérolas de Luz. São capítulos curtos, em verdade quase pensamentos, frases de Emmanuel. E o que ele nos traz hoje é sobre renascer. Olha que tema extremamente propício. Como nós sabemos e a doutrina espírita nos ensina, nós temos várias existências. A vida, em verdade, é uma única vida. Tivemos um início e não teremos um fim, porque somos espíritos imortais. Mas aqui no planeta, alguns até em outros planetas, nós já tivemos várias existências no mundo físico. E a cada existência, que nós chamamos de reencarnação, nós acumulamos conhecimento, experiência, que é o conhecimento vivido, que é o mais importante. E essas experiências, elas se somam. E hoje, a personalidade que nós temos hoje é exatamente o somatório de todas as outras que nós tivemos em vidas anteriores. Nós poderíamos dizer que temos muito dentro de nós. Somos muito em um só. Já vivemos várias existências em vários locais, falamos vários idiomas, tivemos várias profissões, constituímos várias famílias. E esse somatório, aliado ao que já vivemos nessa vida, agora, do presente, retrata aquilo que nós constituímos, que é a nossa personalidade atual. E Emmanuel fala exatamente sobre isso nessa mensagem hoje, né? Vamos refletir sobre o que temos feito acerca desses conhecimentos, dessas experiências que temos acumulado. A frase que Emmanuel nos traz para a reflexão de hoje, do livro Pérolas de Luz, é: cada pessoa renasce na soma do que já fez. Essa frase ela é muito profunda, embora curta, porque ele diz que o que somos hoje tem vinculações com o que fomos ontem. O que seremos amanhã terá vinculações com o que nós somos hoje. Então, em uma pessoa só nós temos passado, presente e futuro. Mas, em verdade, o que nós podemos trabalhar no agora é o presente. E aí, nós buscamos no próprio Emmanuel explica Emmanuel, uma lição no livro Portal de Luz, ou Portal da Luz, capítulo 3 de Emmanuel. Ele diz assim, sobre exatamente essa questão de renascer, ser a soma do que já fizemos. Não perderás tempo reclamando contra a vida. Não estamos aqui para reclamar. Estamos aqui para aprender, para experimentar, para desenvolver os potenciais da alma, né? Na hipótese de que te empenhes realmente pela aquisição do conhecimento espírita, reflete na lei de reencarnação. O estudo da lei de reencarnação, das várias existências, não é um estudo para ficar na prateleira do nosso intelectualismo. Não. É para nós colocarmos em prática na nossa própria existência, na nossa vida. É para que a gente extraia as experiências que esses conceitos nos trazem, os impactos que eles nos dão na nossa vida, para a nossa experiência diária.
Não podemos pensar em reencarnação apenas no dia em que nós vamos à casa espírita ou que estamos lendo uma obra espírita. A reencarnação é presença viva na nossa atuação durante o nosso cotidiano. Continua Emmanuel: és um servidor, ou melhor, és um espírito eterno, envergando temporariamente forma física, à maneira de um servidor vestindo uniforme de trabalho, francamente deteriorável e passageiro. Ora, gente, o nosso corpo físico, com quanto nós tenhamos que cuidar dele, para que é a nossa ferramenta de atuação, de aprendizado aqui nesse grande educandário que é o mundo físico, a Terra, mas não somos nós. Ele se deteriora a cada dia. A cada dia que eu me olho no espelho, eu estou mais próximo do retorno ao mundo espiritual do que do período em que nós renascemos no mundo. Porque é natural que tudo no mundo físico seja passageiro, transitório. Agora, se eu me fixo na transitoriedade, eu vou sofrer. Vou sofrer, sabe o quê? A dor da perda. Quando na verdade não foi perda. Foi uma transposição de plano. Saímos desse mundo físico e fomos para um mundo espiritual. De onde nós viemos? Não foi de lá. Lá é a nossa verdadeira pátria. Estamos aqui de passagem para aprender, observar, nos amarmos, desenvolvermos as potências divinas do nosso espírito e depois retornarmos para casa, na hora certa, é claro. Observa os próprios hábitos e tendências e perceberás o que fostes nas existências passadas. A gente vê muita gente preocupada, né, em querer fazer terapias de vida passada, regressão, hipnótica, para saber o que foi em vida anterior. Não há necessidade. Até porque isso implica em maiores responsabilidades e nem sempre estamos preparados, a não ser que seja uma circunstância de um tratamento psíquico, né, psicológico, muitas vezes até psiquiátrico. Aí se justifica fazermos esse tipo de terapêutica. E também com um profissional idôneo, né, consciente. Terapias de vida passada não é curiosidade. Ah, mas eu quero saber. Então o Emmanuel está dizendo aqui: observa os próprios hábitos e tendências e perceberás o que foste nas existências passadas. Não importa o nome, a vestimenta física, o nicho social, nada disso. O que é importante é que as nossas tendências automáticas, essas são as principais para nos observarmos, falarão de nós em relação ao nosso passado. Analise os que te rodeiam no círculo doméstico, social, e identificarás com quem te comprometeste para sanar os próprios débitos ou traçar a própria senda de elevação. Olha aí. Então, dentro do lar, nós vamos ter basicamente 3 tipos de forças, né? As forças de afeição, de afinidade, as forças de aversão, de animosidade, as forças neutras, que são aquelas que vieram para ajudar, estão equidistantes dos 2 grupos, né? Dos afins e daqueles que se sentem adversários uns dos outros. Assim também nos núcleos sociais, trabalho, a própria casa espírita. Não achemos que todos que estão na casa espírita foram seres afins do passado. A vida nos reuniu para ajustarmos as nossas arestas muitas vezes. E basta observar. E é importante observar, Emmanuel, sim, porque aqueles que nós temos dificuldade, temos que nos lembrar do que Jesus nos disse: reconcilia-te com o teu adversário enquanto ele ainda está no teu caminho. Gente, vamos fazer o possível para sairmos daqui muito bem uns com os outros, porque não sabemos no ciclo do processo evolutivo quando é que voltaremos a encontrar esses que sentimos que são nossos desafetos. Então, ao invés de reclamar, de nos sentirmos vitimados, não esquecendo de que, em razão das várias existências,
A vítima, aquele que se sente vítima hoje, muitas vezes foi o algoz do passado. Não é? O importante é buscarmos o perdão. O perdão, o perdoar e o auto-perdão. Para não ficarmos escravizados na culpa que fizemos em vidas anteriores e até mesmo nessa própria existência. Esse é o momento de reflexão. Se temos dificuldades com alguém lá fora, vamos refletir, vamos buscar, na medida do possível, entrar em contato pelas vias da tecnologia, mas vamos nos esforçar para sanar essas dificuldades. Não importa onde ele esteja, se estava na minha cidade natal, vamos procurá-lo. Vamos acertar essa questão. E se for dentro do nosso lar, com a nossa família, pronto, estamos juntos. A pandemia cooperou fortemente para esse reencontro de almas, para sanar o amor que adoeceu e que muitas vezes virou aversão, virou desafeto. Estuda o quadro que te emoldura as atividades e anotarás de que ponto deves partir em demanda à melhoria. Ora, as circunstâncias da vida falam. O que nós temos que trabalhar em nossa existência para termos uma vida no mundo físico aqui mais harmônica, mais equilibrada, mais serena. É preciso nós deixarmos de repassar as nossas responsabilidades ao outro. Assumirmos, somos os artífices, os construtores do nosso destino. E para isso estamos aqui. Para refazer o que não fizemos, talvez de uma forma equilibrada e harmônica no passado. E plantarmos as raízes de um futuro melhor. Sobretudo, é preciso ponderar que ninguém nasce para o mal. Muito menos renascerá para reconstituí-lo ou reafirmá-lo. Nós não viemos aqui para perpetuar os desafetos, as adversidades, as inimizades. Ao contrário, não existe planejamento divino que, lá no departamento de reencarnação da colônia de onde viemos, não existe nenhum planejamento para reencarnarmos com o propósito de acentuar o mal, de errarmos novamente. Não, é o contrário. Por isso temos que aproveitar a bênção dessa presente oportunidade. Um aluno repete o ciclo de lições no objetivo de ganhar à frente, não para acomodar-se à retaguarda, sim. A lição é para ser vivida, experienciada, a fim de que a gente possa se libertar e avançar. Se eu reencarno e vivo no mesmo ciclo, fechado, de desamor uns com os outros, daqueles que Jesus chamou no seu evangelho de adversários, se eu repito esse mesmo ciclo vicioso, eu não consigo avançar. É isso que o Emmanuel está dizendo aqui. Convence-te, pois, de que retornamos à Terra com o fim de ampliar os valores do bem cada vez mais. É para isso, para avançarmos, para sermos melhores, para que esse período entre o berço e o túmulo seja um intervalo de progresso, de elevação espiritual. De modo que ao deixarmos esse educandário e voltarmos para nossa casa, nossa pátria verdadeira, nós saiamos melhores do que entramos. Essa é a proposta. Indispensável, pois, corrigir-nos naquilo que erramos. É agora. Paulo tem uma frase que eu gosto muito: eia, pois, agora, os que dizem amanhã. Amanhã, gente, as circunstâncias são outras. As dificuldades podem ser muito maiores, agravadas inclusive com a nossa permanência no equívoco, com o cultivo da nossa inimizade. Replantar dignamente a leira do destino que relegamos outrora ao relaxamento. Então esse campo, essa lavoura que a gente vem trabalhando dentro de nós, esse campo do nosso coração, ele, através da lei de causa e efeito, ele constrói um destino para nós. Mas isso não é definitivo. Por isso que as profecias, elas são ditas para não serem cumpridas. Não é?
principalmente no tocante aos aspectos de dor e sofrimento, porque são alertas. Porque se nós mudamos a nossa forma de ser, de agir, de sentir, de pensar, de falar e de agir, mudam-se as configurações do futuro. Nós somos os construtores do amanhã. E aquele que nos sustenta a mão nessa construção é o Cristo, que é o intermediário do Criador junto a nós. Amar os que aborrecemos, levantar aqueles que impelimos à queda, acender alegria nos corações que encharcamos de lágrimas. Estás hoje no lugar e na posição em que podes claramente doar a vida na pessoa dos outros. Tudo aquilo que és capaz de sentir, pensar, falar ou fazer de melhor. Nós estamos na melhor posição que o universo poderia conspirar a nosso favor. No local certo, na família certa, com as pessoas certas, com o pai certo, com a mãe certa, com os irmãos certos, com o chefe do trabalho certo, com os amigos certos, na casa espírita certa. É preciso apenas aceitarmos a lição que a vida nos oferece. Porque quando uma mãe coloca o filho naquele cercadinho, que na minha época tinha um nome não muito agradável, chiqueirinho, a criança grita, se escabela, esperneia, mas ela não sabe que a mãe está protegendo ele. Protegendo da escada, do dedinho na tomada, do fogão quente. O pai faz isso conosco. Nos coloca num cercadinho chamado família, para que a gente possa aprender uns com os outros. Aprendido, amadurecido, como a criança cresce e amadurece, não precisa mais do cercadinho. Aí estaremos juntos não por força da lei de causa e efeito, mas pela afeição que desenvolvemos uns para com os outros. E nesse sentido, eu trouxe uma mensagem aqui linda, do Espírito Augusto César Neto, através de Francisco Cândido Xavier, que chama Presença de Luz, né? O livro, melhor dizendo, chama Presença de Luz, lá no capítulo 12, Viagem do Renascimento. Então agora vocês vão escutar eu falando e vão pensar assim, vão imaginar vocês vindo do mundo espiritual para renascer na Terra. Porque de vez em quando é muito bom voltarmos às origens, revisarmos os planos, o que viemos fazer aqui, de onde nós viemos, onde nós queremos chegar. Isso é muito importante. Por isso que é bom às vezes voltar às origens, como nós estamos voltando agora, com as nossas famílias, recordando muitas coisas que ficaram perdidas nessa confusão que estávamos, nessa alienação que estávamos antes dessa pandemia. Então diz o Augusto César Neto, o texto chama Viagem do Renascimento. Achava-me numa ilha de esperança em pleno mar da espiritualidade, consciente de que me aproximava do retorno à vida física. Pensava na jovem que me receberia nos braços, nossas mães. Lembrava-me de havê-la conhecido em outras instâncias. A memória, porém, lutava para reconstituir-lhe a imagem dentro de mim. Olha, somos somatório de experiências anteriores, né? Só ela conseguiria fixar-me de novo na terra pela força do amor. Cerrei os olhos, como quem se preparava para uma jornada intuitiva de volta ao passado, no intuito de refazer-lhe os traços. É como se a gente dissesse assim, onde eu conheci já essa mulher bondosa que vai me acolher como filho? Era ela, sim, que devia esperar-me. Sentia-lhe as mãos de veludo, resguardando-me a segurança, enquanto seus pensamentos perpassavam por minha cabeça com a suavidade das brisas que se movimentam no alvorecer. Revia-lhe os olhos na tela de minhas reminiscências, a afeição de estrelas,
que me descobriam a alma. No íntimo, registrava-lhe o calor da fé em Deus e em si mesma, refundindo-me as energias de modo a retomar-me na existência terrestre. Está chegando a hora de renascer. Percebi-lhe de novo nas fibras recônditas do espírito a coragem sem temeridade, a beleza sem orgulho, a bondade sem afetação, a lealdade sem fraqueza, a confiança sem desânimo, o amor sem vacilações e a luz sem sombra. Só então notei que a meditação se me transformara numa viagem maravilhosa. Desligara-me da ilha em que me achava, nossa colônia espiritual, né? E reconhecia-me sob o poder de atração inexplicável. Vi-me no aconchego de um lar, o nosso lar, de hoje, em que ela me aguardava. A irradiação estelar que lhe fluía do peito era o seu coração, a falar-me de seus sonhos e aspirações. Nossas mães sonharam tantas coisas para si, meus amigos. Abriram mão de tudo para estarem à nossa disposição, para nos acolher, para nos guiar, para nos conduzir, a fim de que chegássemos até aqui onde estamos hoje. Queria um filho que era eu mesmo. Nunca a julguei tão linda, a esperar-me, a fim de estilar-me vida nova. Beijei-lhe a face com a simplicidade da flor humana, em que passara a transfigurar-me. Ela chorou, e envolvi-lhe os cabelos com as minhas próprias lágrimas. Observei-me na condição do menino que ela própria mentalizara os sonhos de toda mulher. E recolhendo-me ao seu colo, descansei com a despreocupação da criança, que novamente começara a ser. Quis gritar a minha felicidade em cânticos de louvor a Deus, mas repousando junto àquele coração, à maneira de ave cansada, que se reacomoda no ninho, pude apenas dizer: minha mãe, minha mãe. É linda essa história, essa mensagem tão profunda que cala fundo aos nossos corações. Que nós possamos, meus amigos, meus irmãos, aprender a florescer onde Deus nos plantou. Agradecemos a presença de todos. Vamos aqui falar um pouco dos irmãos que estão aqui conosco nessa tarde, nossa companheira Andréia. Abraço, minha amiga Andréia Cristina. Rosângela, minha irmã querida. A Clara de Assis. A Mate. Boa tarde, minha amiga. Abraços saudosos. O William, irmão querido, a Nelly, minha esposa querida Águida, Dona Célia, abraços aí em todos em Natal, Dona Célia. A Emília, a Raquel, opa, chegou Raquel. A Maê, ô Maê, apareceu minha amiga. Abraço grande aí a esse povo bonito aí de São Paulo, viu? A Andréa Sobral, abraço minha amiga. Abraço no Marco aí na filhota. A Maria Aparecida. A Pauliane. Deus abençoe vocês aí, minha amiga. A Neuza Ferreira. A Nilce. O Vander. Abraço, meu irmão. A Gislane, a irmã querida também, do coração. Emília. A Eliane Brant. Abraço, Eliane. E tantos outros aqui. O Lucas, o maior, o maior de todos os menores franciscanos. Abraço, Lucas. Renato, grande amigo. Abraço, meu irmão. E o Newton também. Deus abençoe vocês aí, meu amigo. Gente, muita paz, saúde, alegria. Encontro com vocês no sábado, em nossa live, nossa reunião pública, virtual, às 20 horas. E também na próxima terça-feira estaremos aqui. Paz, saúde e alegria a todos. Deus nos abençoe.